pegando esse gancho dos judeus, né? Eles, não era permitido. Vou dar um exemplo grande aqui, né? Não era permitido trabalhar ao sábado. Aí ele, não era permitido. Pra gente não chegar nesse limite de trabalhar ao sábado, vamos pôr uma coisa antes para não estreitar lá. Então, você não pode fazer tal coisa. Mas se em algum momento você chegar nesse limite, vai estar muito próximo de você não trabalhar. Então, vamos colocar mais uma. E foi criando cerca, e não pode nem cuspir. Né? Então, vai chegando esses pontos. Teve uma lição muito tempo atrás que a gente trouxe exatamente esse mesmo argumento, do sentido, é como se Deus trouxesse a lei falando, até aqui vocês não passam. Como se tivesse um precipício. A nossa vida sempre está mais próximo do precipício. Até aqui vocês não passam. Por quê? Porque se vocês passarem disso aqui, vai morrer. Tem um precipício ali, vocês vão ultrapassar, vai cair. E aí aconteceu que o ser humano, falo dos judeus porque tem toda essa separação, mas o ser humano como um todo, tinha esse precipício, tem essa cerca. Vamos criar outras cercas, e mais uma cerca, e mais uma cerca, e mais uma cerca para não chegar. Mas você começa a trazer tantas coisas, né, que muda todo esse processo. Por que eu estou falando isso, né? Porque pegando no gancho, né, de justiça ou vingança, quando a gente vai olhando cada coisinha desse, cada vez mais é o nosso sentimento que vai abrangendo, né? É mais o nosso falar do que o falar de Deus, que é a justiça propriamente dita. E, cara, é muito doido isso, né? Porque, como o Joe falou, como ser humano, difícil a gente não pedir pela vingança, né? E quando você... Igual, é um veneno mesmo, porque quando você é injustiçado, ou até mesmo alguém que você ama muito, você fica aquele... Eu passei por um momento uma vez que eu vivenciei essa justiça assim, diretamente comigo, e eu ficava com aquela... Era uma coisa tão ruim que eu nunca tinha sentido, porque sempre, né, acontece... Você não tem paz, né? Isso. Você não tem paz, cara. Você só pensa naquilo. E aí você vai... às vezes você vai na igreja e você tá com aquele sentimento ruim. Eu ficava, meu Deus, mas parece que o negócio tá me corroendo. Eu não entendia o porquê, sabe? Eu ficava, nossa, mas por quê, né? E durante a palavra de Deus, e bem na época da Páscoa, que eu fui buscando, entendendo tudo... essa parte do Egito, todo o amor de Deus e o que Jesus fez de vir aqui morrer por todos nós, que somos tão pecadores, que erramos diariamente, que toda hora a gente está pecando, está fazendo, toda hora Ele está lá perdoando. E eu comecei a entender, e Deus foi muito assim, da mesma forma que eu te perdoo toda vez, você tem que perdoar o seu irmão, e você tem que perdoar, mas quando você está vivenciando, é muito difícil. Mas aí você tem que pedir a Deus força, poder. E aí, quando você pede, você entende o seu tamanho, como você também é um pecador. E aquele que te fez mal também, e Deus perdoa tanto ele, tanto você. E aí você consegue perdoar essa pessoa, que não é você, né? É Deus que te dá essa paz para você conseguir perdoar. E por isso que ele pede, aqui no nosso guia de estudos também tem, na terça-feira, ele pede para que a gente deixe que ele julgue. Ele tem a justiça perfeita, deixa que eu seja justo. Porque assim, pensa que eu te fiz um mal, né? E de repente quantas vezes acontece uma situação que você acha que eu te fiz um mal? Né? Você, como ser humano, você tem uma visão razoável de que eu te fiz o mal. Só que por trás de toda uma história, você vai entender, depois você vai descobrir, poxa, o Danilo não fez aquele mal para mim de forma ocasional, foi sem querer. E por isso que a gente tem que confiar na justiça de Deus, é o que eu repito as palavras do Joe. Cara, humanamente, eu posso dizer tranquilamente, é impossível. Isso aí Deus conhece o nosso coração, então a gente deposita a nossa fé nele, na justiça dele, para que ele age da melhor forma possível. E ele fala que o justo ali, ele vai defender o justo, ele vai estar travando as batalhas, ele vai comigo à frente em diversos momentos. Eu tenho no Novo Testamento, no Antigo Testamento, eu tenho os anjos, o anjo da guarda, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tanta coisa a meu favor, que eles vão ser justos. A justiça divina, ela vai ser correta.